40, o Corinthians tem 5, o São Paulo 3 está apostando mais numa garotada que até melhorou o time. Agora, nesse momento, na hora de decidir, experiência conta, pesa, pode ser um fator. Conta, mas a gente já viu o contrário. Quando o São Paulo foi campeão com os menudos em 85, estou falando de 34 anos atrás, mas o São Paulo começou o ano dizendo, contratando o Falcão e foi campeão com os garotos. O Santos, mas tinha Oscar, Dário Pereira, Careca, Pita. Não, eu acho que a experiência conta, mas eu acho que não é o ponto central. O que eu acho central nesse caso é que o São Paulo foi um time que demorou mais para achar sua espinha dorsal, para achar o seu caminho. Ele aparentemente achou o caminho. Acho que o Cuca vai tornar o time um pouco mais experiente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de 2 jogos muito ruins, 2 derrotas. Com o Carille no comando, o Corinthians só tinha perdido 2 seguidas pela última vez em fevereiro de 2018, quando perdeu para o São Bento e Santo André. Depois perdeu com o Zé Ventura, 2 seguidas. Com o Carille, desde fevereiro de 2018, não perdia 2 seguidas. Então parece que tá errado, parece que tá ruim. Mas o Corinthians teve 13 jogos em que havia uma estrutura de equipe. E o São Paulo tá achando a estrutura de equipe ali no mata-mata. Até com técnico novo. Também. Eu acho que isso pode ser diferente. Não quer dizer que o São Paulo não possa ganhar o campeonato, pode ganhar o campeonato. Mas a diferença para mim não é a maior experiência. A diferença para mim é o time que está mais sedimentado. E o São Paulo tem agora o Pablo no comando do ataque. Quero saber a opinião do Rodrigo Bueno em relação a esse jogador. Se a gente já pode chamar o Pablo de indispensável para o São Paulo, Rodrigo. Números, com ele o aproveitamento da equipe chega a 48,7%, quando ele não atua cai para 33,3%. Chutes a gol por jogo, com o Pablo em campo 12,8% por partida e sem ele cai para 9%. Passes para chutes por jogo, com o Pablo 9%, sem ele, olha que diferença, 5,6%. Gol marcado por jogo, com o Pablo em campo, não necessariamente ele marcando os gols, mas uma média de 1,1 e 0,3 sem o Pablo. É determinante a presença do Pablo? Ele é indispensável, Rodrigo? Infelizmente, para o torcedor de São Paulo, ele não é indispensável. Porque se você pegar na reta final do campeonato... Infelizmente, então felizmente. Não, porque o São Paulo contratou o Pablo por um valor recorde para a história do clube. O Pablo era o cara para fazer a diferença e ele não conseguiu fazer. Jogando mal? Não está jogando mal. Mas ele não conseguiu reproduzir ainda no São Paulo o futebol que ele teve na conquista da Sul-Americana, por exemplo, com o Furacão. Se você pegar na reta final, o São Paulo teve problemas ofensivos nesse campeonato, nesse ano. O São Paulo está com dificuldade para fazer gols. Quem fez os gols que elevaram o São Paulo, classificaram o São Paulo contra o São Caetano, Antony, contra o Ituano, Igor Gomes, Lisiero, o Paulo não estava fazendo, não estava conseguindo fazer os gols. Não estava conseguindo ajudar muito. E ele foi contratado muito para ser o centroavante. O Diego Souza foi liberado porque contrataram o Pablo. E ele não conseguiu dar essa resposta. E no jogo crucial, o grande teste do São Paulo no ano, que foi no Allianz Parque, onde o São Paulo sempre tinha perdido, ele não jogou e o São Paulo conseguiu triunfar sem ele. Não perdeu no tempo normal e converteu mais cobranças de pênalti. O Pablo potencialmente seria um desses. Então nem nas cobranças de pênalti o Pablo se mostrou fundamental, decisivo. Então,